O pessoal está entrando ainda, então a gente pode ir conversando um pouquinho por aqui. Estou vendo bastante gente aqui da Comissão de Campinas. Se quiserem também encaminhar e confirmar o link para o pessoal, porque daí a gente começa todo mundo junto. Hoje é o nosso tema muito especial. Temos convidados muito especiais aqui. Estou falando devagarinho porque o pessoal está entrando. Essa é a nossa terceira comissão da terceira reunião aqui da Comissão de Direito da Moda de Campinas. Esse ano a gente optou por fazer mais eventos online. Estamos fazendo um evento por mês. Para quem não me conhece, meu nome é Paula. Estou como presidente aqui da Comissão de Direito da Moda de Campinas. Temos a doutora Letícia Humberto, que está aqui na sala, que ela é a nossa vice-presidente. Temos vários membros da comissão, doutora Luciana, doutora Júlia, doutora Mariama. Eu estou falando o pessoal que está aparecendo aqui na lista, a doutora Mariana também. É muito bom estar com vocês. Eu gosto sempre de começar agradecendo a nossa OAB Campinas pela oportunidade, pela chance de montarmos a Comissão de Direito da Moda. Temos visto muita procura, realmente é um tema que tem interessado e trazido muitos profissionais para se juntarem a nós. Na nossa primeira reunião do ano, a gente falou da prática do direito da moda, realmente como que um advogado que trabalha com o direito da moda, com o que ele lida no dia a dia, foi muito interessante. Na nossa última reunião, nós falamos sobre trabalho análogo à escravidão. Tivemos duas profissionais de fora, de estados distintos, né? Uma falando de trabalho análogo escravo e outra falando de apropriação cultural no direito da moda, e hoje, de forma muito especial, um tema que gera bastante interesse. Vamos falar de relações do consumo no direito da moda. E os nossos convidados de hoje são a doutora Ana Furlan e o doutor Pedro Qualiato. Eu sou muito suspeita para falar dos dois, são dois profissionais, dois advogados que eu admiro demais, acompanho a trajetória deles e eu fico feliz de falar, né, que acima de tudo eles são meus amigos queridos. Doutor Pedro e eu temos uma história aí de quase 25 anos de amizade, né, Pedro? Começamos juntos na advocacia, passamos por vários processos e situações de trabalho junto, né? Nos acompanhamos e nos apoiamos em muitas situações diferentes. E a doutora Ana, eu tive a grande alegria de conhecer quando nós começamos a trabalhar juntas e fazer parte, né, integrar a Comissão de Direito da Moda de São Paulo. E a doutora Ana coordena lá na comissão a pasta de Direito do Consumidor. No final, ela vai trazer uma surpresa aqui para a gente. Eles fizeram um projeto incrível, uma cartilha sobre direitos do consumidor. Ela vai falar um pouquinho para a gente, vai compartilhar sobre o tema também. Queria ainda, né, agradecer a nossa presidente da OAB aqui de Campinas, doutora Luciana, realmente, pelo grande incentivo que tem nos dado. Então, agora eu vou passar, eu gostaria que a Ana e o Pedro se apresentassem para vocês. Vou passar para a Ana uma abertura, e a intenção de hoje realmente é que seja um bate-papo entre os dois. Eles trazem uma apresentação muito interessante, fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu acho legal a gente abrir mais no final, mas se vocês precisarem, for aquele assunto que estiver sendo falado também, só levantar a mão e pedir para falar que vai ser um prazer. Então é isso, pessoal. Vou passar para a Ana, para ela se apresentar e nos Oi,
Oiê. Oi, Paulinha, obrigada aí pela introdução. Oi, pessoal, boa noite para todo mundo. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Estou vendo que o quórum está grande, né? Com vocês, com a Paula, com o Dr. Pedro. Me apresentando bem brevemente, eu trabalho na CIA, né? Estou lá há 14 anos, então tenho bastante experiência na parte de direito do consumidor, também tenho algumas outras áreas como imobiliário, contratos, a parte do contencioso. Então é bacana porque eu consigo ver essa parte de consumidor, tanto preventivo, quanto consultivo, quanto contencioso também, né? Porque nós advogados sabemos que algumas coisas acabam virando litígio. Espero conseguir compartilhar essa experiência com vocês. De curiosidade, eu tenho certificado em ouvidoria também, acabei fazendo curso para entender mais essa esfera de direito consumidor. E como a Paula comentou, também estou agora na Comissão de Direito da Moda de São Paulo, que a gente troca bastante. No finzinho aqui da apresentação, vou trazer essa surpresa que ela comentou. Fiquem à vontade para escrever no chat e obrigada aí pela presença de todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Paula. Paulinha, obrigado. A admiração é recíproca. Doutora Ana, é um grande prazer estar aqui hoje à noite, nesta noite, para falar desse tema tão bacana, tão atual. É impressionante o número de situações que a gente se depara no dia a dia relacionados a fashion law e relações de consumo. Parte da apresentação de hoje, nós utilizamos num curso dado na FGV com esse tema no ano passado, porém, hoje a gente tentou direcionar a apresentação para aspectos um pouco mais práticos, não tão teóricos. A gente até traz alguns temas, alguns fundamentos que são necessários, né, os princípios, pelo menos, dos direitos do consumidor, mas a ideia é discutir casos, é trazer situações atuais e bem polêmicas algumas vezes para que esse debate seja bem enriquecedor. Espero que vocês gostem. Pessoal, aproveitando, eu queria agradecer aqui a presença, também estou vendo a presença da doutora Kelly, doutora Beatriz, que são gestoras também de pastas da Comissão de Direito da Moda de São Paulo, que se tornaram grandes amigas nossas também, né, Ana? Agradecer a doutora Flávia Nascimento, acima de tudo, a nossa presidente lá, que sempre apoia, né, a expansão do trabalho e essa união das pastas. Agradecer todos os membros que estão aqui novamente. No final a gente fala mais um pouquinho. E eu já vou passar agora, então, a palavra para o doutor Pedro iniciar os trabalhos. Pedro, é com você, então. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulinha. Eu vou compartilhar a tela com a apresentação e para nós começarmos aqui. Por favor, me confirmem se estão todas com a tela, com a primeira página, a primeira capa da apresentação. Ela Parecendo aparece, sim. mas Bom, aparece com ladinho também, não a tela inteira. mudei de slide, não mudou, Paulo? Não Paulinha? mudou ainda não. Acho que talvez colocar em modo apresentação aí deve funcionar. Deixa eu compartilhar novamente. Então, em modo apresentação. Se mudou alguma coisa, ou se eu preciso fazer Tenta mais clicar alguma. 2 vezes em cima do primeiro slide. Tá? Na hora de compartilhar, né? Mudou algo ou não?
Não, ainda não tá em modo Não? apresentação. Sabe se talvez ali embaixo à direita que tem um iconezinho? Um Tá. pouquinho mais para a direita. É que eu não sei se quando compartilha é o mesmo ícone que a gente coloca, mas parece que ele já tá clicado, né? Só não tá indo para o modo apresentação. É. Talvez, Paulinha, se você conseguir colocar, Eu não sei se eu consigo por aqui, mas se conseguir ir apresentando assim, não tem problema, eu acho. Tá dando para tá. ver, né? É, tá dando. Bom, vamos lá. Então, não sei, vamos começar. Aqui um breve resuminho do que a gente vai falar hoje. Como eu disse, nós preparamos algo bastante voltado para a prática, porém, falaremos inicialmente do Código de Defesa do Consumidor, dos seus princípios, rapidamente, um conceito, passando pelo conceito do que é consumidor, do que pode ser equiparado ao consumidor, e de fornecedor, voltado ao mercado da moda, a fashion law. Aqui a gente vai falar de oferta, preço e mensagem publicitária. A parte de publicidade é bastante relevante também para a fashion law. Regras para trocas e devolução de produtos é um tema bastante polêmico, gera muitas dúvidas. A gente traz aqui os principais aspectos. Um slide apenas sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o que integra, quais os órgãos, as instituições que compõem esse sistema. Aí falaremos de recall de produtos, que há sim recall de produtos da Fashion Law, do mercado da moda, ao contrário do que a gente que a gente possa pensar inicialmente, e alguns outros temas relevantes apenas a título informativo. Falando aqui do Código de Defesa do Consumidor, eu vou abaixo. Não tá conseguindo. Aqui não mudou a tela, Pedro. Eu passei até para a Karine para ver se ela consegue nos Tá? auxiliar. Talvez, Saindo o primeiro slide só. tá? Talvez se, não sei, eu compartilhei com vocês Doutor, a... Pode falar, tenta Karine. clicar lá em cima do lado de animações, apresentações de slides. Board caption. Agora mudo ali no meio, animações e apresentações de slides. Não estou achando aqui no meu, nas minhas opções. Vocês não querem colocar aí? Se puder, Paulinha ou doutora Ana, não sei. É Deixa aquela eu que eu ver, eu acho que eu tô passei, com ele aqui, eu posso tentar compartilhar. Eu tô com um modo também de compartilhamento, né? tá? Eu Então passei deixa para a eu Fechou. Karine também, se ela conseguir. Desculpe, viu, pessoal? tá, gente, essa Imagina. parte online Doutora, eu não facilita, mas consigo. eu vou Não? tentar, gente, só um minutinho então, peraí. Aí eu coloco o window. Que cada reunião é no modelo, né? Cada apresentação é em um. Então, ó, eu vou tentar colocar. Vocês estão vendo? Vendo inteira como estava ainda. Inteira. Agora mudou de slide? Não. Não, também. Então, gente, eu acho que é alguma coisa do próprio Zoom, talvez, Zoom que não está porque permitindo. Agora Mudou. manualmente está mexendo, é você. deixa eu. Peraí. Deixa eu tentar. Porque, ó, tô clicando nas opções que ainda tá. Não tá a tela inteira. Também não tá mudando? Também não. Doutora, vamos lá. Ó, vou ajudar a senhora. Apresentação de Lá na slides, vou barrinha laranja tentar. Sim, tem um salvamento automático, um disquinho, tem sim. uma televisãozinha com sinal de play. Coloquei. Iniciar do começo, tá em modo tela cheia? Isso. Tá mudando o slide? Ainda não. É, aqui para mim tá mudando, gente, então deve ser alguma configuração do Zoom.
Ó, nesse formato, ele tá mudando? Eu tô fazendo Tá, várias coisas aqui, então acho que talvez a gente tenha que ficar assim, quando põe no modo apresentação, ele trava no primeiro slide, não sei o tá. porquê. Nesse formato muda. Nesse Tá formato bem. muda? Fica ruim ou a gente pode seguir assim, gente? Posso tentar aumentar um pouco. Aumentou para vocês? Aumentou. Eu Aumentou. dei um zoom, porque eu, por exemplo, não ia conseguir enxergar já. E assim tá melhor? Agora deu. Tá ótimo. Então vamos Beleza. tentar seguindo assim, aí Pedro, a gente Tá vai se bom. ajudando, eu vou passando os Obrigado, slides, né. doutora. Imagina, acho que aqui a parte da agenda você falou, né. Podemos ir para o slide Então 4. perfeito, tô aqui no slide 4. Bom, aqui nós Gente, eu só não temos. vou eu não vou voltar eu tô vendo só o PowerPoint, eu não consigo ver ninguém, tá, então, só não quero mudar aqui para não dar errado a apresentação, qualquer coisa vocês me interrompam, falem alguma coisa. Pode ir, Pedro, Obrigado, desculpa. doutora. Bom, imagina. Nesse primeiro slide, a gente tem a definição do que pode ser consumidor, do que é consumidor, conforme o artigo 2º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Definição clássica: quem é consumidor é aquele que adquire ou utiliza um produto ou um serviço como destinatário final. Ok? Mas essa definição ela vai um pouco além daquele que adquire um produto como destinatário final. Ela pode chegar numa pessoa que é integrante de uma coletividade, de um grupo de pessoas que possa fazer parte de uma relação de consumo. Ela pode integrar também uma pessoa que possa ser vítima de uma prática abusiva, de um acidente de consumo, ou qualquer pessoa exposta a uma prática comercial. Por exemplo, essa última, uma pessoa exposta a uma publicidade enganosa, uma publicidade abusiva. Ela não adquiriu o produto, porém, ela, ao ser exposta a uma prática abusiva, ela pode arguir, ela pode utilizar o Código de Defesa do Consumidor em sua defesa para a sua proteção numa situação como essa, mesmo sem ter adquirido um produto propriamente. Certo? Podemos passar para o próximo, doutora. Aqui, a definição de fornecedor. O que é o fornecedor de acordo com o Código de Defesa do Consumidor? Nos artigos 3º, 13º e 34º do Código de Defesa do Consumidor, existem as definições do Código de Defesa do que é o consumidor, do que é o fornecedor, perdão. O fornecedor, ele é toda a cadeia de consumo ou de fornecedores de produtos e serviços que integram aquela relação de consumo. Então, a gente fala que todos os players do mercado da moda compõem a cadeia de consumo como fornecedores, podem ser fornecedores equiparados. Então, aqui você entra o fabricante, você entra até mesmo o fabricante da matéria-prima do produto, entra também o lojista, entra também o vendedor, aqui entrariam também, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, dos influenciadores digitais, dos personal shoppers, aqueles que auxiliam nas compras. Quer dizer, o conceito é bem amplo e a ideia é essa mesmo, é que seja amplo para que o consumidor possa, caso ele não consiga identificar o causador de algum problema, a parte que violou o Código de Defesa do Consumidor, eventualmente, ele possa acionar todas as partes que integram a cadeia de fornecedores de um determinado produto, tá? Aqui, então, como eu falei, entra fabricante de matéria-prima, comerciantes, lojas físicas e virtuais, shopping centers, é bem amplo. Claro que dependem, algumas vezes, apesar da responsabilidade ser objetiva, e eu vou falar, a gente vai falar disso agora no próximo slide, dependendo da situação, existem algumas exceções que podem servir como excludentes para determinadas partes que compõem a cadeia. Mas a regra geral é a responsabilidade objetiva e que todos que compõem essa cadeia de fornecedores são responsáveis solidariamente. No próximo slide, boa. Essa, doutora, é só a versão que eu mandei agora um pouquinho mais tarde, mas vamos passar para o slide 7, por favor, que é o seguinte, que aqui são os princípios do Código de Defesa do Consumidor. O primeiro princípio, número 1, vulnerabilidade. Artigo 47 do CDC, que fala que as cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. Então,
Primeiro princípio que o Código de Defesa do Consumidor considera é a questão da vulnerabilidade do consumidor, que ele entende o quê? O consumidor não está em relação de igualdade com o fornecedor. Existe um desequilíbrio nessa relação que acaba sendo corrigido e que tenta ser corrigido pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor. Esse princípio é algo mais ou menos parecido com o que a gente tem na CLT, em relação aos empregados e os empregadores, mas aqui ele traz dispositivos e ferramentas bastante interessantes que fazem com que essa relação de desigualdade, seja econômica, seja técnica sobre o produto, ela diminua e para que as partes se equiparem e possam discutir eventualmente questões de direitos em pé de igualdade. Tá? Esse é o princípio número 1. O princípio que eu elenquei aqui como número 2 é o dever de informar, né? São direitos básicos do consumidor, a informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços, com a especificação correta de quantidade, características, composição. Isso incide muito, pega muito na indústria de fashion law. É uma questão muito regulada, que as autoridades têm muita atenção em relação à etiqueta, às instruções que vão na etiqueta, as informações que são dadas na hora da oferta do produto, do preço, das condições de pagamento, a maneira que isso é ofertado. Então, o dever de informar, eu coloquei aqui na ordem de importância como segundo princípio, é realmente bastante importante. O terceiro princípio, o princípio da prevenção, de evitar questões, que o Código de Defesa do Consumidor ele não visa somente corrigir problemas, remediar problemas já ocorridos. Ele visa prevenir, ele tem que visar prevenir problemas, ocorrências. Então, por exemplo, incidência do recall, a gente vai falar o recall na moda, o recall no fashion law, ele visa, claro, consertar um problema ocorrido, mas fazer com que sejam evitados outros problemas, outros sinistros e ocorrências que possam prejudicar os consumidores. Dentro aqui desse slide, eu coloco a reparação integral de danos, que é o artigo 6º, inciso 6º. Esse artigo, ele diz que é direito básico do consumidor ter a efetiva prevenção e reparação patrimonial e moral de danos coletivos ou individuais. Então, aqui o Código de Defesa do Consumidor fala em reparação de danos materiais, de ordem monetária, morais, de ordem pessoal, íntima, e também individuais e coletivas. Existem dispositivos que protegem, muitas vezes, a coletividade de todos os consumidores de determinada classe ou de possíveis consumidores de determinados produtos. Então, é bastante amplo, o código coloca essa responsabilidade nesses princípios de uma maneira bastante ampla. Lembrando, assim, apenas uma contextualização, o código é de 1990, apesar da idade, foi e é ainda uma lei considerada moderna, na minha visão, ele trouxe inovações muito bacanas quando ele foi aprovado, promulgado, e até hoje, com as inovações e as atualizações que ele foi sofrendo nesses anos, nessas décadas de existência, é uma lei relativamente moderna, que traz dispositivos modernos, que são bastante úteis e similares com o que a gente tem ao redor do mundo. É isso, doutora. Não sei, doutora Ana, se tem comentários aí sobre esses princípios, a gente tem mais um slide sobre isso. Perfeito. Acho que como o Pedro trouxe, né, tem toda uma preocupação com o cuidado com o consumidor, né, por ele não estar em pé de igualdade. Então, além de, acho que uma coisa que é bacana também a gente comentar, além do código, que eu concordo, considero que ele é super moderno quando a gente vê o que ele traz de proteção para o consumidor. Também existem muitas cartilhas do Procon, né, quando o doutor Pedro trouxe a questão de fiscalização, da oferta estar clara ou não. Inclusive, tem um caráter educativo, né, dos próprios órgãos para que o consumidor, como parte mais vulnerável, ele tenha clareza do serviço, tenha clareza do que está sendo oferecido, de toda a compra. Então, eu também vejo como bem moderna, né, apesar da data do código. Legal, doutora. Continuando aqui nos princípios, temos o princípio da responsabilidade objetiva, bastante falado, tenho certeza, nas universidades de direito, nos cursos. E olha, doutoras, doutores, na prática, isso é muito, muito discutido
e muito utilizado em qualquer peça que você pegar, que trata de direito do consumidor, a gente vai ter esse conceito, esse princípio da responsabilidade objetiva. Não é só na relação de consumo que ele existe em outras esferas do direito, mas na relação de consumo, artigo 12º, artigo 12 do CDC, o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes do projeto, fabricação, construção, montagens ou fórmulas. E aqui continua. Então, veja como este princípio da responsabilidade objetiva, ele traz a questão da inversão do ônus da prova. Eu não sei se está falando aqui para frente, eu acho que não, mas ele acaba embutindo a questão da inversão do ônus da prova. Como a responsabilidade ela pertence de forma objetiva do fornecedor, existe também essa questão de que o consumidor, quando leva uma questão em juízo para discutir, ele não tem a obrigação, a princípio, via de regra, com algumas exceções, e o dano moral é uma delas, de provar, evidenciar que os fatos ocorridos são verdadeiros. Na verdade, a prova tem que ser feita pelas empresas, pelos fornecedores, de forma que eles precisam demonstrar, de forma com evidências, documentos e todos os meios de forma cabíveis em direito, de que aquelas alegações não procedem. Tá? Então, isso é um ponto, um divisor de águas. Claro que, aos poucos, essa responsabilidade objetiva ela foi se amoldando, né? A gente foi... alguns exageros e excessos foram sendo corrigidos, as próprias empresas foram trazendo, algumas vezes aquela prova impossível de se fazer, a prova contrária por parte da empresa. Então, mas a via de regra ainda prevalece a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova. Doutora, não sei se tem algum comentário aqui a respeito disso, como... Acho que a parte da solidariedade, né, acho que é um ponto bacana da gente falar, né, quando o Pedro trouxe para a gente também a figura do fornecedor, que é toda a cadeia da moda, acho que um ponto só para ressaltar é que o próprio cliente ele pode escolher, porque nem sempre está claro para ele na relação quem que é o responsável, né? Então, eu queria trazer um exemplo, por exemplo, muitas empresas hoje trabalham com marketplace, então você tem o seu site da empresa, da sua marca, mas você vende produtos de parceiros, né? E nem sempre aquilo está claro, por exemplo, para o cliente que está comprando. Quem que está vendendo, quem que vai fazer a entrega. Às vezes a venda está num site, mas quem vai te mandar o produto é outra pessoa, e daí na cadeia também tem a terceirização da própria frota, né, que faz a entrega. Então, para evitar também que o consumidor não seja atendido, considerando que às vezes a cadeia é muito complexa, eu só queria reforçar esse ponto, né, que o fornecedor é amplo, então ele pode escolher, e essa questão da solidariedade também. E, inclusive, tem um artigo, se eu não me engano, 83, que ele fala, inclusive, que as empresas, elas não podem fazer denunciação da lead. O importante é resolver o problema com o cliente, né? E daí, se você entender que você tem um direito de regresso, daí você entende com a sua cadeia, com quem você contratou, como que você vai se ressarcir. Então, acho que isso é importante também nessa questão ampla da solidariedade e que o cliente ele pode escolher para ter o seu direito garantido. Excelente, doutora Vai. Ana. Muito bom. Podemos mudar para a oferta, né? Vamos lá. Oferta, preço e mensagem publicitária. Aqui nós vamos falar aqui do artigo 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Existem algumas leis também que dispõem, leis federais, que falam, que tratam sobre oferta, formas de fixação de preços de produtos e serviços para o consumidor. Existe também o decreto 5.903, que ele regulamenta essa lei 10.962, trata de práticas infracionais que atentam contra o direito básico do consumidor de obter informação adequada e clara sobre produtos e serviços. Aqui a gente está falando de etiquetas, aqui a gente está falando de exposição de produtos em vitrines e em sites também. Podemos ir aqui para frente, doutor? Para seguinte aqui, Código de Defesa do Consumidor, artigo 30, diz que toda informação e publicidade suficientemente precisa, vinculada por qualquer forma, por qualquer meio de comunicação em relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor que a fizer, ou dela se utilizar, integra, obriga o fornecedor e vincula o fornecedor, de forma que uma oferta
vincula o fornecedor a realizar ou a fechar aquele contrato. Essa é a regra. Existem exceções. A gente fala aqui no parágrafo de baixo, quando fala em erro grosseiro ou ausência de boa-fé do consumidor. Eu trouxe aqui alguns cases, eu tenho certeza que a doutora Ana também tem cases, muitos cases para compartilhar conosco, mas, a princípio, via de regra, o que o fornecedor oferece em seu site, em sua vitrine, de forma escrita, de forma verbal, através de seus agentes de publicidade, ele se vincula àquilo. Então, quantidade, preço, qualidade, todas as questões técnicas, ele se vincula, ele se obriga àquilo, e agora a gente vai discutir questões, as exceções, o que seria, então, o erro grosseiro e uma ausência de boa-fé do consumidor, que eventualmente poderia descaracterizar esse princípio de oferta vinculante, de vinculação da oferta. Uhum. Acho até legal, né, que você falou dos casos práticos, né? Então, perfeito. A regra é tudo que é divulgado, tudo que é oferecido tem que ser cumprido em qualquer meio de divulgação, mas em um caso em que o consumidor ele entenda, né, que ele foi prejudicado, é importante a gente olhar se isso caracteriza uma exceção ou não. Então, até trazendo alguns exemplos, né? Por exemplo, que a gente falou o dever de ter preço. Então, as vitrines precisam ter preço, as peças têm que ter preço, ou minimamente o consumidor ele tem que saber como consultar, né? Livraria, por exemplo, geralmente você trabalha com um sistema de leitura em que o consumidor consiga ver os preços, mas uma exceção que eu traria, não é porque o produto ele não tem preço que ele é de graça, né? Então, às vezes a gente vê alguém comentando, não tem preço, então acaba acontecendo uma discussão, né? Então, não, só que você torna um pouco mais difícil você conseguir confirmar o preço daquela peça, a partir do momento que a pessoa não consegue consultar. Erros em sites também, né? Quando tem algum erro de oferta, algum erro em campanha, em promoção. É importante a gente analisar se uma pessoa de entendimento médio, ela conseguiria entender que aquilo realmente se trata de um erro. Então, por exemplo, né, já tive case que eu posso contar, que algum erro sistêmico tornou o produto gratuito e a pessoa só pagava o frete. Então, aí entra algum cliente, tenta comprar 50 daqueles produtos, né, gratuitamente para comprar um frete. Esse acaba sendo uma exceção à boa-fé. O produto não é gratuito, teve um erro, né, sistêmico e você não pagaria só o frete, por quê? Porque é um site de venda, né? Não é um brinde, não é nada nesse sentido. Acho que um exemplo também que acaba sendo famoso, que as pessoas costumam dar, é a questão de um carro, né? O carro custa 100 mil reais, por um erro sistêmico, isso é divulgado como 10 mil reais. Qualquer pessoa sabe que aquele bem, hoje em dia, um carro não custa esse valor, então isso poderia ser considerado um erro grosseiro. Algumas pessoas falam erro crasso, e aí a empresa, no caso, ela poderia alegar isso como uma exceção para não cumprir a oferta. O que não é considerado uma exceção? Por exemplo, né, tem campanhas que são muito fiscalizadas pelos órgãos, como Black Friday, Dia do Consumidor, em que realmente as empresas liquidam, colocam descontos até 80%, e daí nessa situação, eu queria colocar 30%, mas acabou tendo um erro, foi 80%. Já é um pouco mais difícil você justificar, principalmente estando no movimento de campanha, né, em que as liquidações são super altas. Então, acho que a dica é entender se qualquer pessoa poderia perceber que aquilo realmente é um erro, e daí a pessoa se usa de má fé para tentar conseguir aquela oferta, ou se gera dúvida. Se gera dúvida, aí já pende a análise em prol do consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação. Então, eu daria um pouco essa dica, né, independente em que lado vocês estão, se vocês estão defendendo um cliente, se vocês estão defendendo uma empresa, analisar sempre se daria para você entender que aquilo é um erro ou não. É uma coisa que seria difícil você entender, era um desconto, então acaba sendo analisado em prol do consumidor. Bom, no Posso slide passar? 12, doutora, só Posso puder, voltar? Desculpa. eu trouxe dois cases muito alinhados ao que você comentou, com resultados diferentes, porque eu entendo que Uhum, o que é o erro grosseiro, ou eu entendo como algo subjetivo. Então, dependendo do público-alvo que recebeu a oferta, uhum, da interpretação do que se espera, que a gente fala em cidadão, consumidor médio, mas dependendo do produto, o consumidor médio ele tem um uhum, nível de entendimento ou de interpretação diferente, né? Uma condição diferente. Então, a gente tem aqui no caso 1,
É um caso onde houve um equívoco, compra feita pela internet, uma marca famosa, uma marca de grife conhecida. A marca, logicamente, não quis executar ou entregar, cumprir com a oferta, porque entendeu que houve um preço irrisório que foi oferecido, e o juiz concordou que o preço foi irrisório. E aqui eu vou te falar qual foi. Foi uma compra que originalmente deveria custar, com diversas peças, R$ 19.000, e a compra foi executada por R$ 1.900. Então, por 10% do valor. Então, a pessoa, o juiz entendeu que a pessoa deveria saber do preço irrisório, do preço vil, e não deu ganho de causa para a marca, para o fornecedor, entendendo que a compra, então, não precisaria, a oferta não precisaria ser cumprida. Já no caso 2, eu pesquisei aqui, é um caso semelhante, também roupas pela internet, não é roupa de grife, tá? Caso 2 aqui é uma marca não conhecida. O valor ofertado no caso 2 foi de R$ 100 a peça. R$ 100 a peça. O consumidor executou a compra, não sei qual foi a quantidade, mas o fato é que o juiz entendeu que R$ 100 a peça não seria um preço vil, não seria um preço simbólico. Então, que neste caso, o fornecedor deveria sim cumprir com a oferta e deveria, então, portanto, entregar a mercadoria nos moldes que ela ofertou. A sentença foi mantida. Então, interessante, porque aqui a gente tem dois casos do mesmo assunto, mas com desfechos diferentes, talvez porque o consumidor médio de um não seja o consumidor médio e alvo do outro, e isso foi levado em consideração, provavelmente, na decisão, né, no desfecho dos magistrados. Perfeito. Bom, artigo 31 fala de oferta e apresentação de produtos, que a oferta deve assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas, em língua portuguesa. Isso pega muito para fabricantes e importadores de peças de vestuário. Precisa, sim, em língua portuguesa, sobre características, quantidades, qualidade, composição, preço, garantia, e etc. Inclusive, sobre eventuais riscos que apresentem à saúde e segurança dos consumidores. Sobre essa questão, doutor, eu trouxe dois cases, mas talvez você tenha alguma situação interessante que queira dividir. Aqui os Ah, cases que eu trouxe falam em falta de cartazes com informações e regras sobre a composição do produto ou condições de venda. Não sei se teria algum caso diferente aqui tenho. para. Acho que o que eu gostaria de chamar a atenção é que quando fala ostensivo, realmente é ostensivo. Então, às vezes, são por pequenos detalhes, então é importante que a informação esteja muito clara. Por exemplo, né, até quando o doutor traz sobre a língua portuguesa, não é nem talvez estar escrito, mas, por exemplo, né, eu já vejo um movimento de fiscalização quando você usa, em vez do termo promoção ou desconto, o termo off, que é muito conhecido no mercado, né, 10% off, 20% off. Então, eu já vi uma movimentação do PROCON, por mais que seja de conhecimento público, entender que não, que tem que ser substituído, né? Então, a gente, inclusive, tem um mecanismo interno de fazer revisões, né, de peças, o que está em loja, para garantir que tudo esteja correto. Acho também quando uma parte de preço é muito fiscalizada, muito importante também, inclusive o tamanho da fonte. Então, o que às vezes algumas lojas fazem, né? Deixa o tamanho da parcela maior do que o tamanho do valor total, e o consumidor ele pode se confundir achando que o tamanho, quando ele olha, é o total, mas na verdade está falando do parcelamento. Então, inclusive, isso sempre tem que estar no mesmo formato de fonte, para não ter uma indução a erro. Então, a parte do preço é uma questão muito fiscalizada. Quando você divulga também se o produto ele vai ter num parcelamento, vai ter juros, vai ter alguma taxa, ou se à vista ele tem desconto, ou se numa outra modalidade de pagamento tem desconto, isso tem que estar muito claro para o consumidor. Tem uma lei federal que ela assegura que você pode praticar preços diferentes a depender do formato de pagamento. Então, isso pode ser feito, mas tem que estar claro para o consumidor quanto que vai custar, dependendo da forma que ele realize o pagamento.
E acho que um ponto também importante, quando a gente fala principalmente de composição de roupa, né, quando a gente fala de regras, a gente não vai aprofundar muito tecnicamente, mas quando a gente fala de regra de etiquetagem, que também é fiscalizada pelo Inmetro, é importante que a peça ela tenha, né, o CNPJ, né, do fabricante ou do vendedor, se o produto é importado ou não, então qual que é a origem dele, para você saber de onde ele está vindo, o tamanho da roupa, né, então tem que ter isso na peça, na etiqueta também. Quando a gente fala também de composição, esse é um ponto super importante. Acho que principalmente quando a gente fala de fibra sintética, existem pessoas que possuem alergia, né? Então tem que estar claro se é uma fibra de poliéster, de elastano, ou se é uma fibra que é algodão, ou 100% algodão orgânico. Essas são informações que precisam constar. E, inclusive, o Inmetro, que acaba fazendo mais esse tipo de fiscalização, inclusive eles podem testar o produto. Então, eles podem ir, a parte de etiqueta, eles conseguem olhando, né, ali mesmo na peça, se está correta ou não está correta, né, se seguem todas aquelas regras de informação para o consumidor, mas eles podem, inclusive, levar essa peça para testagem. Então, acho que é muito importante também que nós, consumidores, a gente olhe isso, veja se está correto, para a gente saber o que a gente está comprando. Então, quando fala ostensivo, realmente é assim, qualquer informação tem que estar muito clara para o consumidor. Aí acho que uma análise que é importante fazer é fazer perguntas, né? Ah, tá claro qual que é o preço? Tá claro quanto que ele vai pagar dependendo da forma de pagamento? Tá clara a promoção? Quando envolve um brinde, por exemplo, o que que ele precisa fazer para ganhar esse brinde? Quando tem um desconto? Ah, quantas peças eu preciso comprar para ter esse desconto? Então são informações que no menor sinal de dúvida, é importante que tenha pelo menos um texto legal, né, quando a gente fala de uma campanha um pouco mais robusta, ou um regulamento, ou alguma coisa com as informações, detalhando o que, que o cliente precisa cumprir para ele ter aquele benefício. Então, acho que de forma ampla, queria trazer essas informações. Perfeito, doutora. Obrigado. Aqui, nesses dois casos, estão super alinhados com o que você acabou de falar. Só chamo a atenção para um aspecto de que, em ambos os casos, a autuação realizada pelo PROCON contra o fornecedor, ela considerou, para se auferir o valor da multa, o faturamento daquele fornecedor, desses fornecedores, de toda a sua cadeia, todas as suas lojas da matriz e das filiais. Em ambos os casos, os fornecedores aqui conseguiram uma redução do valor da autuação, alegando e demonstrando que, na verdade, se seria o caso de uma autuação, ela deveria ser proporcional à filial ou às filiais que eventualmente cometeram a infração, e não todas as lojas daquela rede. Tá? Então, em ambos os casos, a multa, pelo menos aplicada pelo PROCON, ela sofreu uma redução com base nessa proporção de que apenas os estabelecimentos onde ocorreu a infração deveriam ser autuados, e não a matriz e todas as unidades daquela rede. Tá? E poderia ser um excesso, né, se a gente for pensar, né, existe até uma tabela, inclusive, né, que o Procon utiliza, então ele vai fazer uma graduação de penalidade. Então, né, só falando um pouquinho da parte prática, então ele vai ver o que teve de errado na fiscalização, se ele vai considerar aquilo leve, médio, grave, então isso vai ser pontuado também, e ele pega com base realmente, como o doutor Pedro disse, com base no faturamento da loja, né? E algumas eu também já vi esse movimento de pegar a total de todas as filiais e da matriz, mas não necessariamente em outras, né, unidades isso poderia estar errado. Então, acho que também aí são questões que teve essa anulação, talvez por uma discussão de excesso, né? Perfeito. No slide 15, doutora, tem uma curiosidade, não sei se todos aqui se lembram, provavelmente não, temos pessoas da nova geração aqui do direito, mas em 2012, quando o JK Iguatemi foi inaugurado em São Paulo, 12 anos atrás, muitas lojas na época, elas não divulgavam os seus preços nas suas vitrines por conta. Só um segundo. Por conta dos valores envolvidos na venda, né? Então, espera aí que eu estou com uma questãozinha aqui no escritório. Não sei se vocês estão ouvindo ruído visual. Tranquilo. Não, Bom, tá, o então som vou tá, seguir. tá ótimo. Maravilha. Na época, as lojas se recusavam a divulgar os preços em suas lojas porque consideravam grife mercado de luxo, divulgavam os preços em moeda estrangeira, ou dólar ou euro, ou não divulgavam.
E muitas lojas foram autuadas pelos PROCONs, pelo PROCON de São Paulo, e algumas continuaram e continuam até hoje com essa conduta de não divulgar os seus preços na vitrine. Talvez por haver uma discrepância muito grande, mercado de luxo para lojas com preços mais razoáveis, mais dentro da nossa realidade, mas o fato é que as lojas, às vezes, preferem por sofrerem uma autuação do PROCON do que divulgar os preços na vitrine. E acho que fere até uma questão de acessibilidade, né? Por exemplo, a pessoa ela tem que saber quanto está o euro ou o dólar para fazer a conta para saber quanto o produto vai custar, né? Então, essa questão de realmente estar em moeda brasileira, moeda do país, é um ponto importante para a pessoa entender quanto que a peça vai custar. Perfeito. Bom, no slide seguinte, nós temos aqui a questão da publicidade no CDC. São os princípios da publicidade. O primeiro deles é a identificação da mensagem publicitária, que diz que qualquer prática ou conduta que seja de publicidade, ela precisa ser identificada como tal. Esse é o princípio da publicidade no CDC. Então, é algo que... Eu peço desculpas se está um barulho aqui, infelizmente. Só você tá ouvindo, Pedro. O É, seu supressor de ruído tá perfeito. Eu não tô ouvindo maravilha. nenhum ruído Que bom, externo. obrigado, doutora. Aqui nós temos que mensagens com publicidade oculta, elas são proibidas, e no slide seguinte a gente vai tratar aqui dos influenciadores digitais, aonde existe uma peculiaridade muito interessante de como eles podem fazer essa menção de que eles eventualmente estão diante e divulgando uma mensagem publicitária, sem prejudicar o próprio anúncio e a própria naturalidade que a rede social ela traz como princípio. Podemos ir para o slide seguinte, doutora? Aqui a gente põe publicidade enganosa, perdão, e vamos lá para o slide 19, que é o dos influenciadores digitais. Podemos ir direto. Isso. A responsabilidade dos influenciadores digitais. Bom, como eu falei, que mensagens publicitárias, via de regra, precisam ser identificadas como tal. Os influenciadores digitais, eles têm essa característica de tratarem as mensagens com naturalidade, como se estivessem dentro da sua rotina, do seu dia a dia, tá? Então, é uma situação peculiar quando o influenciador digital ele vai fazer um merchandising de alguma mercadoria, ele precisa tomar alguns cuidados e, se quiser realmente não infringir o CDC e até mesmo o CONAR, que tem uma autorregulamentação para esse assunto, ele precisa, de algum jeito ou de outro, identificar a mensagem publicitária como tal, se for mensagem publicitária. Então, a gente tem aqui a primeira alternativa para o influenciador digital é falar que isso é uma mensagem patrocinada. Eu estou sendo patrocinado. A gente sabe que isso pode estragar a naturalidade que uma determinada campanha pode ter de expectativa de um influenciador digital. Então, ele pode, por exemplo, fazer um hashtag da marca, tipo um ASICS, ou está fazendo marca propaganda de tênis, Mizuno. Ele pode fazer um hashtag como publicidade, é uma maneira que o próprio CONAR, que é o conselho que regulamenta a propaganda, a publicidade, ele reconhece como válido, tá? Publicidade, hashtag. Ele pode, hoje o Instagram já tem uma ferramenta de você identificar aquela mensagem como publicitária, então já é outra alternativa, que de uma forma bastante natural, eu assisti algumas hoje, achei bastante interessante, a mensagem fica marcada como publicitária, né? Outra possibilidade para os influenciadores digitais são as famosas amostras, os recebidos, né? Que ele recebe os brindes. Isso, se for sem contrapartida, sem um pagamento, algo natural, não é reconhecido pelo CONAR como mensagem publicitária. Então, e por que eu estou falando isso? Porque se for mensagem publicitária, há uma série de obrigações e de critérios que o influenciador digital deve seguir. Caso não seja, não significa que ele possa falar qualquer coisa, mas ele não está tão limitado, restrito, ele está um pouco mais livre para dar sua opinião,
para explicar determinadas situações, mas mesmo quando não é uma mensagem publicitária, o influenciador digital ele precisa tomar alguns cuidados. Existe esse guia de publicidade por influenciadores digitais que foi divulgado pelo CONAR e aprovado pelo CONAR em 2021, e recomendo que vocês leiam, é bastante interessante, até porque acho que todos nós aqui somos consumidores de produtos que são divulgados pelos nossos influenciadores digitais. Eu sou fanático por corridas, eu assisto influenciadores digitais, corredores e corredoras do Brasil e do mundo, e algumas vezes eu confesso que eu não tenho certeza se eles estão ali fazendo um teste de um produto, falando de um recebido, de um item que é uma amostra, ou se realmente estão fazendo uma mensagem. Então, é bastante importante que a gente esteja atento a esses sinais de publicidade, e caso isso possa ser burlado e você se sinta de alguma forma prejudicado, o consumidor pode arquivar, pode protocolar uma queixa no CONAR, no PROCON, caso ele se sinta lesado por algum tipo de publicidade oculta criada por um influenciador digital. Uhum. Acho que você trouxe pontos super relevantes, né? Que é um pouco assim esse equilíbrio do influenciador ele ter essa liberdade para também dar às vezes uma opinião mais espontânea, né? Poder falar ali do produto sem estar tão amarrado, mas também o consumidor que é influenciado, né? Você falou que você gosta de corrida. Eu tenho uma filha pequena, ela tem 4 anos. Então você imagina, né? Ela quer o suco do personagem que ela vê no YouTuber, né? Tem também a parte de YouTubers mirins, que é um pouco mais fiscalizada, né? Tem a lei fala sobre essa restrição de propaganda para crianças e adolescentes, mas acho que também vai acompanhando um pouco essa questão do equilíbrio, tanto que a gente possa identificar que é uma propaganda, então, né, o artista, né, o influencer, ele está sendo pago para divulgar aquele produto, como quando às vezes é uma opinião e ele vai dar a opinião sincera dele. Então, a lei vai acompanhando também esse movimento da internet, como as próprias ferramentas, né, do Instagram, o próprio YouTube, eles já demonstram, né, você inclusive tem que cumprir essas regras de divulgar, dependendo de como você está vendendo esse produto, para que esteja claro e você não esteja ali no escuro, né? Sabendo se é uma opinião ou se é uma propaganda paga. Nós tivemos recentemente, aí não é no mercado de fashion law, mas na mídia divulgado amplamente, a responsabilização de influenciadores digitais que fizeram e que fazem propaganda de jogos de azar. Muitos que são proibidos aqui no Brasil, não são apostas esportivas, eu estou falando de jogos de azar, e muitos deles alguns deles, numa operação, inclusive da Polícia Federal, estão sendo responsabilizados por prejuízos causados e sofridos por consumidores brasileiros nesse sentido. Então, é um assunto bem, bem interessante, e esse cuidado com adolescentes e crianças tem que ser ainda maior, né? Ainda muito mais regulamentado. Com certeza, né, até a forma de você falar, às vezes você não pode usar nenhum formato muito lúdico, porque a criança ela não tem a percepção do que é realidade, o que é fantasia, então a atenção é redobrada, né. A gente trabalha muito a 4 mãos, assim, quando a gente fala, como eu falo mais de empresa, né, com o time de marketing, com o time de comunicação, a gente revê para ver se aquilo está claro, se vai ter alguma coisa que vai influenciar de uma maneira que não seja, tão positiva. Então é muito importante também, acho que um recadinho, né, para todo mundo que é advogado, não só conhecer o direito, mas conhecer também o negócio, né. Então se você trabalha com influencer, conhecer todo esse mundo de mídias sociais, né. Se você trabalha com empresa que tem site online, conhecer também como que funciona toda a operação. Acho que isso é importante, porque a gente consegue tanto proteger, né, os nossos clientes, como também saber, às vezes, viabilizar. Às vezes você não vai ter que dar uma negativa para aquilo não ser feito, mas apenas mudar numa forma que fique mais claro e dentro do adequado pela lei. Perfeito, doutora. Aqui a gente entra num ponto bastante interessante, bastante usual para a Fashion Law, que são as regras para trocas e devolução de produtos. Tá? Via de regra, existe o direito à troca quando há um vício do produto. Tá? O Código de Defesa do Consumidor permite que a troca seja feita dentro de um prazo de garantia quando há um produto defeituoso. Pode ser um defeito de tamanho, pode ser um defeito de cor, de aparência, um defeito do material, mas a necessidade é que exista algum vício. Tá?
Existe também a troca por liberalidade quando o fornecedor ele tem uma política de troca. Essa política de troca ela pode ir além do que o Código de Defesa do Consumidor prevê. O Código de Defesa do Consumidor ele prevê um prazo de garantia de 30 dias para bens não duráveis, e bens não duráveis a gente coloca aqui alimentos, produtos cosméticos, e um prazo de 90 dias para bens duráveis. E aqui a gente coloca roupas. Porém, alguns tipos de peças de vestuário podem se enquadrar, e doutora, colocando aqui o que eu pesquisei, mas você pode me ajudar, como peças, como bens não duráveis. Eu coloco aqui como roupas de materiais hospitalares, roupas descartáveis. Esse tipo de roupa, esse tipo de produto, ele entra como bem não durável, portanto, com prazo de garantia de apenas 30 dias e não de 90 dias, como é a via de regra que o Código de Defesa do Consumidor define. Lembrando que essa é a garantia mínima que o Código de Defesa do Consumidor estabelece. As lojas, os fornecedores podem estender, oferecer prazos de garantia para garantias adicionais, que são as chamadas garantias contratuais, e fazem isso sempre além desses prazos de 30 e de 90 dias, tá? E lembrando que isso a gente está falando aqui de produtos com vício, produtos defeituosos. E por que eu estou insistindo nessa situação? Porque existe uma situação muito comum, a doutora Ana com certeza deve ter bastante dor de cabeça em relação a isso. Existe até uma falta de entendimento, um mal entendido, talvez, entre os consumidores e os fornecedores, de que lojas são obrigadas a trocar produtos que não são defeituosos dentro de um determinado prazo. Como eu falei, isso vai depender da política de troca da loja. E algumas lojas e fornecedores não possuem essa política de troca. Alguns fazem isso justamente para ter alguma fidelização com seus clientes, mas nem todas têm condição de fazer. Então, resumindo, você comprou uma roupa de presente para alguém, etc., ou para você mesmo, decidiu que você não gostou, não serviu, e resolveu trocar, se a roupa não for defeituosa, a loja não é obrigada a trocá-la. Exceção, se a compra foi feita online, fora do estabelecimento comercial, existe o direito de arrependimento, que é o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que dá o prazo de 7 dias para o consumidor, sem qualquer motivo, desistir da compra. Mas isso é algo específico para as compras online e só dura 7 dias. Não se confunde com o prazo de garantia para produtos eventualmente defeituosos. A doutora tem E o que é algo? legal, acho que é trazer o conceito por trás, né, quando a lei fala que no caso de compra, né, a compra remota, que é aquela compra que você não fez fisicamente, qual que é a intenção de ter o direito de arrependimento? É porque quando você compra, né, online, pelo site, ou seja, pelo telefone, você não viu o produto, a cor pode ser diferente, né, você não tá com ele presencialmente para você, ver o produto, para você fiscalizar se realmente é aquilo que você espera. Então, por causa dessa frustração de expectativa, já que você não teve oportunidade de avaliar e verificar o produto, que cabe esse direito de arrependimento, realmente é só para compra remota, né, que você não fez fisicamente. Quando a compra ela é física, não cabe o arrependimento, aí as trocas seriam só nas modalidades e nas situações que o Dr. Pedro trouxe para a gente. Mas, por outro lado, a partir do momento que a empresa ela adota uma política de troca, ela divulga isso, ela coloca um prazo, ela também tem que cumprir. Então, se né, não são todas as lojas que fazem essa política de troca, porque não é obrigatório por lei, mas se ela tem uma política em que ela divulga que pode ser trocado sem motivo, né, por 30 dias, aí ela tem que cumprir, porque aí seria a garantia contratual que ela está tendo com o cliente. Aí o que é importante também, né, para trocar, também tem que ter a contrapartida do cliente. Então, você tem que ter a nota fiscal, né, para comprovar que você fez a compra lá, a peça ela tem que estar intacta, né, então, se for um mau uso, por exemplo, né, um celular, a pessoa comprou um celular, aí ela vai para a praia e por algum motivo aquilo cai no mar, né, por um acidente, já não estaria, né, dentro da questão de troca. Então também tem essas regrinhas que o consumidor também precisa observar.
a compra, né, geralmente a nota fiscal comprovando que você comprou o produto, não ter tido um mau uso, né, ele está intacto para você realizar essa troca. Também etiquetas internas, né, geralmente você também não pode tirar ou cortar, porque senão você está danificando o próprio produto, então acho que é legal a gente entender o conceito por trás. E quando a gente fala dos prazos, né, que a gente fala do bem durável e não durável, a lei diferencia por quê? O bem não durável, a partir do momento que você abre ele, ele expirou. Então, seja um alimento, né? Você abriu, aquilo já começa a perder a validade, como no caso do Fashion Law, que o doutor trouxe questão de cosméticos, itens de beleza, que possuem um prazo de validade. Então, a partir do momento que você abre aquilo, ele se consome mais rápido com o tempo, né? Já o bem não durável, não, né? Um sapato, uma roupa, uma bolsa, é um item que foi feito para ter uma durabilidade muito maior. Eu gostei muito do exemplo que você trouxe do vestuário, né, médico, porque, né, realmente é descartável, então também não faria sentido você ter 90 dias para salvaguardar aquele bem se ele vai ser descartável, mas eu gosto de falar um pouquinho desses conceitos por trás. Perfeito, doutora. E aí, lembrando, caso o produto viciado, o produto defeituoso, seja levado ao fornecedor dentro do prazo de garantia, o fornecedor tem, de acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo 1º, o prazo de 30 dias para sanar o vício, consertar o produto, fornecer um produto novo para resolver o problema. E caso o fornecedor, dentro do prazo de 30 dias, não consiga resolver o vício, sanar o vício, como o Código de Defesa do Consumidor estabelece, o consumidor, caberá ao consumidor a sua livre escolha, exigir a substituição do bem por um novo, a restituição do preço, a devolução do produto e a restituição do preço, com o valor atualizado, né, o recebimento do valor, restituição do valor pago atualizado, ou um abatimento proporcional do preço, se o consumidor desejar ficar com o produto mesmo viciado, mesmo com defeito. Ele pode pedir algum tipo de abatimento proporcional no preço. E uma curiosidade, doutora, né, o artigo 49 do CDC, que fala do direito de arrependimento, lembra que o CDC é de 1990. Ele foi escrito fora da nossa realidade atual da internet. Ele falava em compras fora do estabelecimento comercial na época das compras por telefone, na época das compras porta a porta, né? Que as pessoas iam nas nossas casas oferecer Via na produtos ou revista, ofereciam né? na revista. Uhum. Nesta situação que ele passou a existir, justamente para evitar essa empolgação que o consumidor pode ter ao ver um anúncio, um catálogo. Mas interessante que ele foi perfeitamente adaptado à situação da nossa realidade atual com o advento da internet, com as compras online. Claro que com algumas adaptações, mas veja que é uma lei que foi bem escrita, porque ela conseguiu ser adaptada à internet perfeitamente, com o mesmo prazo, 30, 40 anos depois, né? Verdade. Aqui, doutora, só no slide seguinte, aqui bens duráveis e não duráveis, a gente já A gente colocou. falou, né? E aqui tem um case, esse primeiro case que eu acho interessante, que a gente fala em vício redibitório. Vício redibitório é aquele que não é de fácil constatação, que ele não é constatável de forma imediata. Ele é apenas constatado quando o produto sofre algum tipo de situação peculiar. Você fala muito isso para carro, né? Quando o veículo tem alguma situação que, quando submetida em calor extremo ou frio extremo, ele aparece, é um defeito que aparece. Mas aqui, uma questão de vício redibitório para fashion law. Aqui o caso, esse case 1, salvo engano, estou aqui olhando, ele fala de um vestido de noiva. E quando utilizado, ele apresentou um defeito. Aqui não entro no detalhe, mas eu imagino que tenha descosturado, que tenha tido, e que não foi dentro do prazo prescricional aqui de garantia. Se você considerar como bem durável, 90 dias, talvez ele tenha sido usado depois. E neste caso, nesse primeiro caso, o juiz reconheceu que se tratava que o vestuário, vestido de noiva, representa um produto durável por natureza, mas que não se exaure no primeiro uso ou em pouco tempo após a sua aquisição, levando certo tempo para se desgastar, principalmente classificado como artigo de luxo.
E neste caso, ele foi considerado, então, mesmo como bem durável, um vício oculto, que teria acontecido um defeito, e o prazo prescricional para o vício oculto, ele começa a contar apenas a partir do momento, não da compra, mas de que o vício é constatado, que o vício Uhum. aparece. Então, neste caso, mesmo após o período de garantia de 90 dias ou mais, caso houvesse uma garantia contratual, esse problema foi constatado e foi reconhecido como vício oculto, dando ao consumidor, nesse caso, um prazo adicional para reclamar a troca ou para que o erro fosse sanado conforme o artigo do CDC. Uhum. Tá? Bacana. Acho que tem 2 cases que eu gostaria de trazer, né, acho que até vai linkar com esse, porque não necessariamente o vício ele é contado de quando você compra, é da constatação do erro. Então, por exemplo, né, a gente falou que o produto, para o consumidor trocar, ele também tem que cumprir a parte dele, não poderia ter mau uso, não poderia danificar, mas existem casos, por exemplo, em que a peça ela desbota, e você só vai perceber que a peça desbotou depois que você lava. Então você comprou, pode ser que você só vai ter usado 30, 60 dias depois, e quando você lavou o produto, você percebe que ele desbota e é um defeito, né? O produto não deveria desbotar. Então você pode considerar a constatação a partir do momento que você lavou a peça. E o fato de você ter lavado a peça não anula a questão de mau uso, ter usado o produto, por quê? Porque foi quando você pôde constatar que ela teria esse vício oculto, né? Então, acho que isso às vezes acontece, já vi reclamação de questão de desbotamento, né? Então, fazer essa análise também. E acho que um caso interessante também é questão de fragrância, perfume, né? Fixação de perfume, geralmente ela é subjetiva, depende de vários fatores. Depende da pele da pessoa, se a pessoa tem uma pele mais seca, mais oleosa. Eu, por exemplo, gente, nada fixa em mim, pode fixar na minha roupa, mas não fixa muito na pele. Depende do clima do ano também, se é um clima mais seco, um clima mais úmido. Então, não necessariamente você não ter muita fixação de uma fragrância, um creme, um perfume, é considerado um defeito. Aí, o que seria importante ser analisado? Se o perfume realmente ele tem certificação, né? Se ele está dentro da validade, se ele cumpre todos os requisitos ali diante o fabricante. Então, são defeitos que não são tão óbvios, né? Como, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo que seria mais óbvio, pegando para o mundo de beleza, se você compra um perfume sem o borrifador. Aí não tem discussão, sem o borrifador você não consegue usar o perfume, né, você não consegue aplicá-lo na pele. Ou você compra um batom e por algum erro, né, ali na hora da fabricação, não tem o batom, né, você tem só o estojo. Esses são erros mais óbvios, né, vícios mais óbvios, que objetivamente você consegue identificar, já outros dependem um pouco de você comprovar. Se teve desbotamento na questão do perfume. Tá, não teve fixação, mas é original, ele tem as garantias, tem os certificados, então também tem essa análise que é importante ser feita no caso a caso. Tudo bem, doutora. Podemos seguir aqui. Aqui um breve slide sobre o Sistema Nacional, o que compõe o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, Senacom, Ministério Público, os PROCONs, são mais de 500 PROCONs, salvo engano, no Brasil, tá? Delegacias de defesa do consumidor, órgãos de defesa do consumidor cíveis, juizados especiais cíveis, muitos deles hoje em dia já especializados na análise de casos de consumidores, a própria Defensoria Pública para pessoas economicamente desfavorecidas, né, os hipossuficientes, e alguns portais, como é o caso do consumidor.gov, que é um portal que eu vejo com bastante idoneidade, bastante seriedade. Existem outros também particulares, como Reclame Aqui, mas que são privados. E o consumidor.gov eu vejo, não sei se a doutora compartilha dessa opinião, como um órgão bastante acho que passível de bastante, que passa bastante confiança. Não sei se Uhum. a doutora concorda, Sim. mas enfim, Sim, eu com tenho essa estatísticas, impressão né? também, né, acho que esses aqui são órgãos oficiais que o consumidor procura. O bom é que eles têm indicadores, né, você consegue ter as informações bem claras do processo, né, para nós que somos advogados. Agora, quando a gente fala de outros instrumentos, né, particulares, como o Reclame Aqui, que eu sei que é super popular, ele não é, apesar de ser usado por alguns órgãos, por exemplo, o Ministério Público às vezes usa informação do Reclame Aqui para fazer fiscalização. São órgãos que é um pouco mais difícil você
desculpa, órgãos não, porque é privado, mas são ferramentas, plataformas que é um pouco mais difícil você conseguir gerenciar, entender qual foi o problema do cliente. A empresa ela não tem muito direito à resposta, então qualquer pessoa pode entrar, fazer uma narrativa ali que você não consegue averiguar. Então eu entendo que o consumidor.gov, que eu até imaginava lá atrás que ele ia substituir o Reclame Aqui, ele é uma ferramenta um pouco mais robusta, assim, que traz mais informações. E acho que, assim, também as mídias sociais hoje viram um canal, né? As empresas, né? É importante também que elas olhem as mídias sociais, porque muitas vezes a pessoa vai ali no Instagram da marca, né? Vai comentar, fazer uma reclamação, às vezes ela pode ir no próprio site. Então, tem outros locais também que, apesar de não serem oficiais, acabam virando uma ferramenta administrativa, né, num âmbito amigável, que o cliente também procura para ter algum contato com a empresa e a resolução do problema. Aí, geralmente, quando ele vai para esses órgãos, é porque provavelmente ou não conseguiu ter o contato, se bem que hoje em dia, até tem alguns percentuais, uma parte dos clientes, às vezes, eles vão direto no contato judiciário, seja administrativo, né, como o PROCON, a gente falou, consumidor.gov, ou mesmo as esferas judiciais, né, como JEC, Vara Civil, quando cabe, sem antes ter tentado falar com a empresa. Então, também existe esse movimento que, às vezes, tem consumidor que prefere ir direto no âmbito administrativo ou judicial antes de falar com a própria empresa. Mas acho que com a digitalização, e principalmente depois da pandemia, que muitas coisas viraram, você tem a possibilidade de abrir uma reclamação de forma online em casa, né, você não precisa ir fisicamente ao local, são muitos os meios pelos quais a gente precisa tentar aproximar esse contato com o cliente para poder ajudá-lo e resolver um problema que ele teve aí no decorrer da relação. Perfeito, doutora. O slide seguinte, falaremos aqui rapidamente de recall de produtos. Recall, tipos de recall, pode ser por produtos que ofereçam riscos ou agravamento à saúde dos consumidores, pode ser por nocividade ou periculosidade de produtos, pode ser, e tudo isso também se aplica para o Fashion Law, e no slide seguinte a gente vai ver. Ou, eventualmente, o próprio fornecedor pode espontaneamente pedir que determinado lote ou determinado tipo de produto seja recolhido do mercado com um aviso ostensivo para toda classe de fornecedores. Aqui são algumas práticas necessárias para um procedimento de recall, né? Comunicação da Anvisa ou do Senacom, eliminação de lotes eventualmente com falhas que tenham sido fabricados e estejam ainda com o fornecedor, aprimoramento de processos internos, garantia de rastreabilidade com apoio da tecnologia, para você localizar para onde foi aquele lote ou aqueles produtos, e práticas depois para prevenção de recall. Tudo isso o fornecedor, a doutora Ana com certeza talvez tenha experiências com isso, precisa apresentar para as autoridades no momento em que ele solicita ou comunica a realização de um recall de um determinado produto. No slide seguinte, a gente tem alguns exemplos de recalls na indústria da moda, roupas Chanel, agora recente, risco de incêndio nas peças, Estados Unidos, roupas de bebê da Disney, com risco, inclusive, para a vida dos bebês, 2016, shampoo da Avon, 2012, risco de contaminação, também outra marca de shampoo, risco de contaminação, 2015, e esfoliante enzimático da Salve, embalagens estufadas no Brasil em 2015. Todas essas situações, no Brasil ou fora, causaram essa mobilização da empresa para o recall. Só um comentário de minha parte. Aqui eu vejo de uma maneira, eu vejo com bons olhos, claro que dependendo da situação, mas as empresas que preventivamente procuram para fazer um recall, para evitar uma determinada situação. A gente tem visto, às vezes, embora você possa parecer que não, a imagem da empresa vai ficar desgastada após um processo de recall. Nem sempre. A empresa ela pode sair de um processo de recall com uma imagem um pouco até fortalecida do ponto de vista de responsabilidade perante os consumidores, perante a sociedade. Então, isso é importante e eu tenho certeza que as empresas levam isso em consideração também na hora de decidir sobre fazer ou não um determinado recall. Uhum. Não, com certeza. Eu acho que erros, né, acontecem. O mais importante é quando você identifica, é não perpetuar aquele erro, né, não
colocar ninguém em risco, então quando for identificado, né, já atuar de forma para retirar as peças, né, se for um caso de recall, assim, nunca passei por um caso de recall, mas se for, comunicar para que os clientes que tenham adquirido, né, não corram risco, então para o risco, né, para não ter essa perpetuação, mas acho muito importante também que as empresas tenham uma parte preventiva, um setor de qualidade que já faça a testagem antes, que faça análise das etiquetas, que, né, tenha todo um mecanismo para você evitar que isso aconteça, né. Então a parte preventiva acho que também ajuda, mas acontecendo, acho que o mais importante é não se omitir, né, com medo de problemas de reputação, mas é não continuar causando dano para os consumidores que adquiriram aquele produto. Perfeito, doutora. Aqui no último slide, nós incluímos alguns pontos polêmicos, tá? Nem todos aqui possuem uma resposta correta ou errada. São reflexões aqui para a gente sobre roupas plus size, se as lojas podem ou não cobrar mais caro por roupas plus size. A questão de etiquetas em braille, como outro meio acessível que atenda pessoas com deficiência em peças de vestuário. E essa terceira, aí já tem uma resposta, e a doutora Ana com certeza deve já ter passado por isso. Se uma loja virtual pode anunciar, praticar preços diferentes de uma loja física, né, se isso é permitido. Uhum. E, por último, questão de LGPD, que cada vez mais com as compras online, as lojas e os fornecedores precisam estar atentos às informações que eles armazenam, registram de seus consumidores, armazenar exclusivamente aquilo que é necessário para a realização da compra, mediante autorização, consentimento, enfim. Isso é um outro aspecto aqui que a gente poderia fazer uma palestra só sobre isso, Uhum. mas é algo que, neste mundo online que a gente está vivendo, e com o valor das informações, que, como um patrimônio valiosíssimo que a gente tem na sociedade atual, os fornecedores, principalmente de fashion law, precisam estar atentos com essa armazenagem, armazenamento e cuidado, né, e zelo pelas informações pessoais dos seus consumidores. Vou responder só a terceira que não é polêmica, porque as outras são polêmicas, né. Existem acho que algumas vertentes, né, discussões, por exemplo, né, vou até entrar um pouquinho quando a gente fala do plus size, a lei fala que eu não posso cobrar o mesmo produto para peças iguais no mesmo estabelecimento, então são esses condicionantes. Então quando a gente fala do plus size gera discussão, é o mesmo produto ou por ter né, um tamanho diferente é diferente? Porque a gente sabe que dentro da operação, não é só questão de tecido, né, existem máquinas específicas, existem pessoas específicas, fornecedores específicos, então é um ponto polêmico realmente, né. Como cor também, já vi bastante discussão de cor, a peça ela é a mesma, só que muda a cor, isso significa que ela é um produto igual ou é um produto diferente, e eu já vi decisões em ambos os sentidos, de que a cor torna um produto diferente, então o preço pode ser diferente, como eu também já vi decisões que falam que o produto, independente da cor, é um produto igual, não poderia ter uma cobrança diferente, a não ser que você consiga comprovar que, por exemplo, o amarelo é mais caro do que o branco, então existem algumas decisões conflitantes nesse meio, mas acho que o que é um pouco mais pacífico aqui é a questão do produto vendido na loja física e na loja virtual. Então, não, o preço não precisa ser o mesmo, porque são ambientes diferentes, né? Você tem todo um custo, você tem pessoas atendendo. Quando você fala da loja física, né? Geralmente os vendedores eles ganham comissão, então é um ambiente diferente da loja online. Então, você pode praticar preços diferentes nesses dois ambientes, mas obviamente, se o cliente ele faz uma compra no meio virtual e como ele tem direito ao arrependimento, ele pode escolher a devolução ou a troca do valor, o valor que ele gastou que ele pode usar. Então, por exemplo, se ele comprou um produto que estava mais caro na loja física, mas depois ele quer trocar por um produto na internet e a empresa permite isso, vai ser o valor, ele tem direito de usar o valor que ele gastou. E LGPD realmente, né, daria uma palestra inteira, mas é muito importante, né, hoje em dia, dizem que o produto é os dados, né, então ter todo esse cuidado de respeitar a legislação, o cliente saber para que os dados vão ser usados, né, ser usados só de forma necessária, não de forma ostensiva, mas aí daria mais uma outra palestra inteira, né.
E aí, gente, não sei se daria tempo para a gente abrir para pergunta, que como eu só estou vendo, eu fiquei com medo de mexer na apresentação, eu não estou vendo vocês, eu só estou vendo a apresentação. Vou só, acho que deixar nossos contatos aqui, gente, para quem quiser, né? O e-mail, nossas redes sociais também, o Instagram também do Direito da Moda do OAB Campinas, quem não seguir, já seguir. Quem quiser anotar aqui. E, gente, acho que eu vou parar de compartilhar. Todo mundo já anotou, só para eu voltar a ver vocês. Gente, muito estranho se olhar para o PPT, porque abriu num formato que eu fiquei com medo de mexer, eu não estava vendo mais ninguém. Agora deu tudo certo. E aí, Paulinha, eu queria também, a gente combinou aquela surpresa do final, queria divulgar aqui o QR Code da cartilha da OAB. Então, gente, contando para vocês, muito em linha do que eu e o Pedro trouxemos aqui, na Comissão de Direito da Moda da OAB, a gente fez uma cartilha, vou compartilhar aqui para vocês terem acesso ao QR Code. Então, são duas, vocês estão vendo minha tela? Então? Vamos. Tá bom. São duas cartilhas que nós fizemos, então tem a de direito consumidor, muito em linha do que a gente conversou aqui. Vocês vão ser dirigidos, né, para um Google Drive da OAB, vocês conseguem baixar lá, mas eu vou ver se eu consigo mandar aqui no chat também o PDF que eu baixei. Tem a de direito autoral também, e eu acho que o que a gente gostou na construção dessa cartilha é que a gente fez muito pensando não só para os advogados, né, que já conhecem as leis básicas, mas a gente fez num formato também para a comunidade, para o próprio cliente, para pessoas que estão na Comissão de Direito da Moda e não são advogados, para que ficasse um guia fácil para elas entenderem o direito, quem procurar, o que fazer em cada situação. Então, tem exemplos e tem bastante coisa voltada para o meio da moda também. Então, está muito em linha aqui com o que a gente trouxe nessa apresentação. Aí vocês devem ter pegado o QR Code. Eu vou parar de compartilhar, mas eu vou tentar mandar aqui no chat o PDF dela também, tá bom? Deixa eu tentar mandar enquanto isso. Eu acho que não tem possibilidade de mandar anexo. Tem? Será? Tem sim, vai dar certo. Ó, gente, eu vou mandar o QR Code para quem não anotou aqui no chat. E vou mandar a cartilha também, que aí fica mais fácil. Se alguém eventualmente não conseguiu pegar, vai estar fácil aqui o próprio PDF. Tá carregando, gente, que ela é um pouco pesadinha, mas acho que funcionou. Ai, ótimo. Obrigada, pessoal. Quem é da comissão aqui de Campinas, depois eu consigo disponibilizar lá, a gente consegue mandar no grupo de WhatsApp da comissão o material. Palestrantes, doutor Pedro, doutora Ana, o pessoal também está pedindo o material da apresentação, se depois vocês puderem disponibilizar, a gente faz esse envio no grupo. Temos um pouquinho de tempo ainda, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, quer levantar alguma coisa, mas a doutora Letícia quer falar. O que eu queria realmente colocar para vocês é isso, né? Vocês viram que hoje foi uma aula intensa, né, de direito do consumidor relacionada ao fashion law. A gente viu aí na prática como que funciona, né, os casos reais e muita teoria. Para quem não trabalha realmente na área, a gente teve acesso a um material muito amplo, muito forte. É, Essas cartilhas são muito interessantes e eu acho que cada vez mais a gente tem que divulgar e tornar isso de conhecimento público. Não vou falar muito, eu vou abrir aqui para a doutora Letícia fazer a pergunta. Se mais alguém tiver também, fique à vontade. Oi, Paulinha, boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite, Ana. Quero agradecer muito vocês. O Pedro, gente, eu sempre elogio o Pedro para a Paulinha quando eles conversam, o Pedro sempre disponível, né? Nunca falar não para a Paulinha, né, Pedro? E a Ana também, eu sempre acompanho aqui pelo Instagram. Muita admiração por vocês e só quero agradecer a disponibilidade e tudo que foi passado, porque é o dia a dia do advogado do Fashion Law, né? E ele tem que estar a par das questões, né? E uma pergunta que me irrita,
é o seguinte. O Instagram, quando a pessoa ela quer vender no Instagram, aí todo mundo assim, quanto é, qual o valor, qual o valor, qual o valor? Aquela mulherada louca lá perguntando qual é o valor, ela fala, no direct. Eu respondo para você no direct. Por que que na loja física, que ela tem que mostrar o produto pelo Código Consumidor, ela tem que ter o preço, por que que no Instagram, né, que abrange muito mais pessoas que não precisam ir na loja dela, que pode comprar dela, ela tem que colocar no direct? Gente, me irrita isso. Vocês não têm noção, né? E não sei se tem legislação para isso, para a parte que coloque sendo obrigatório que uma vez você vendendo no Instagram, você precisa colocar preço ou não, se quem está fazendo infringe o Código de Consumidor, né? Porque eu tenho uma vontade de falar assim, viu, pelo Código de Consumidor, você precisa colocar o preço, sabe? Tenho vontade de mandar isso Você tem para vontade de você. notificar, né, Lê? É, Não sei se o doutor pegou algum caso, eu acho que por analogia a gente poderia falar que uma vez que a pessoa está vendendo, ela deveria divulgar, assim, acho que por analogia, porque daí precisa ver, né? Ah, é um perfil pessoal, ela está vendendo alguma coisa, é um perfil da loja, pode ser que tenha algumas questões aí, mas tem até aquele meme, né? Quando respondem, ah, por direct, não quero mais, né? Por que não divulga o preço? Mas eu confesso que eu nunca peguei algum caso especificamente relacionado a não divulgação de preço na página inicial, porque a analogia seria, ele é vitrine e tem que estar ali. Porque não é que a pessoa não fale, ela te fala o preço, mas ela faz aquele suspense, né, para te passar a informação. É. Bom, doutora, eu não tive ainda um caso desses, mas eu já li a respeito. Para essa situação, há uma equiparação dessa prática à questão de você não exibir o preço dos seus produtos numa loja, tá? Então, nenhuma empresa pode dificultar ou ocultar o acesso do cliente ao preço do produto. É algo que compõe o dever de informar, o direito de ter a informação pelos consumidores. Então, é uma prática abusiva, ilegal e pode ser denunciada. E eu sei que é algo amplamente, é uma prática amplamente realizada pelos influenciadores e pode ser questionada sim. obrigada. Muito Porque a bom. maioria faz isso, né? É difícil você achar uma loja que coloca o preço, ó, essa blusa tal, né? Existe praticamente isso, né? Obrigada, viu? Muito obrigada pela noite. Um prazer, Letícia. É realmente isso e acontece bastante, né? Essa questão que a Letícia colocou. Pessoal, não sei se mais alguém tem mais alguma pergunta. Eu vi o pessoal do chat perguntando que não faz parte da comissão, como que faz para receber o material. Eu não sei, Ana, se você tiver com aquela telinha lá no final com os nossos contatos, ou se anotou o contato, pode mandar e-mail ou direct para a gente no Instagram pedindo o material também, que a gente encaminha. Quem tiver interesse em participar da comissão Direito da Moda aqui de Campinas, é algo aberto, então basta fazer inscrição pelo site da OAB de Campinas, tem um link para as comissões, tem a comissão temática de Direito da Moda, basta se inscrever. O nome vai para uma análise, a gente recebe um e-mail e todo mundo é muito bem-vindo para participar com a gente aqui. E aí, entrando na comissão, a gente tem um grupo, no qual a gente troca material, informações, as palestras. Agora, em julho, nós não teremos evento, por conta realmente da agenda, mas em agosto a gente volta. Então, em agosto, estejam preparados para mais um bate-papo super gostoso, como o de hoje à noite, realmente muito prático para o nosso dia a dia e sempre com temas diferentes, né? A gente tem buscado aqui trazer profissionais diferentes e temas diferentes para cada vez mais ver cada um dos lados, das facetas do Fashion Law, que são muitas, né? Então, se não tivermos mais perguntas, gostaria de encerrar a sessão, agradecer a participação de todo mundo aqui, de cada um dos membros da comissão, agradecer a Karine, que está aqui com a gente,
como nosso apoio. Infelizmente, o último dia dela na parte de palestras. A doutora Luciana levantou a mão, quer fazer uma pergunta. Vou abrir aqui, Lu. É apenas uma sugestão para que quem possa abrir a câmera por um momento, para que a gente faça um registro do encontro de hoje. Ah, joia. E aí você tira, Lu, uma foto da turma para a Sim. gente mandar no grupo também? Uhum. Mais alguém? É bom ver os rostos das pessoas, mesmo de noite, mesmo às 9 da noite, está ótimo. Posso registrar? 1, 2 e... Pronto, queridos, eu envio. Obrigadão, Obrigada. então, pessoal. Boa noite a todos. Até a próxima. Obrigada pela presença, pela divulgação. E estamos todos aqui à disposição para quem quiser saber mais e trocar mais ideias sobre o assunto, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite, pessoal. Paula, Ana e todos, todas. Um abraço. Obrigada. Um abraço. Obrigadão, turma. Até mais.